17:10. Tá? Vocês viram lá que a gente vai falar algo aqui sobre a oração pelas autoridades, segundo a palavra de Deus. Amém? E vamos aproveitar alguns minutos, né? Nós vamos falar de oração, a gente tem que apresentar uma proposta de projeto de oração. Porque senão também fica só na teoria e a gente não sai e não tem nenhuma ideia e não pode praticar isso, né? Então, aí o Coronel Terra, o Coronel Camilo, vai estar falando algo sobre um projeto prático, que é a união de militares, em que as associações também vão poder se envolver em parceria com a igreja, para que a gente faça algo prático em termos de oração. Eu sei que já tem muitos lugares fazendo isso, mas vocês vão poder perceber qual é a ideia, a essência deste projeto, que não é nada novo, não tem nada de novo, né? Mas tem sim o aspecto da mobilização. É mobilizar tudo que você já tem de instrumento e colocar no mesmo ambiente como um só corpo, um só exército, se movendo dentro de critérios e padrões que Deus esclareceu e nos deu para colocar nesse projeto. Mas eu queria que os irmãos, primeiramente, abrissem comigo em 1 Timóteo, capítulo 2. Quero adiantar, irmão, que você não vai assistir aqui uma palestra, não, o nosso texto é bíblico, é da Bíblia, amém? Então você não vai assistir uma apresentação sobre isso, você vai falar dentro da Bíblia, amém? É padrão bíblico, então, claro. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração sobre isso. Eu sei que os irmãos já sabem, né? 1 Timóteo, capítulo 2. A partir do versículo 1. Amém aí, irmãos? Está escrito aí, deve estar na sua, independente da versão, o sentido é o mesmo. Exorto, pois, antes de tudo, é antes de quê, irmãos? Tudo. Pode parecer bobo, mas isso aí é muito importante. Antes de... Por isso que eu estou dizendo que é triste você ver que as pessoas não se interessam muito em estar presente num assunto que deve ser antes de tudo. Antes de tudo. Tudo. Não importa qualquer assunto que você falar. Ele está dizendo aqui. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E eu quero te lembrar uma coisa que você já sabe, mas a gente tem que estar sempre trazendo a memória. Foi o que foi nos ensinado, a gente tem que trazer a memória. Então, quem abençoa e ora, isso a gente tem que mudar um pouco da mentalidade. Quando você está numa posição de oração, espiritualmente você está acima daquilo que você vai abençoar e que vai ser alvo da sua oração. Que é isso? Deus falou assim: Jacó, você vai orar, você vai abençoar o rei. Tem te colocado como rei sobre ele. É o maior no mundo espiritual que abençoa. Então, quando eu estou orando pelos homens, eu estou na minha posição sacerdotal, profética. Eu estou sendo canal e instrumento de Deus, governo espiritual, para manifestar na vida dos homens. E às vezes a gente acha que não, mas a igreja não entende muito bem isso. Porque essa é a ferramenta que muda qualquer situação. Mais conhecimento não muda a situação.
Mais informação não muda a situação. Mais ligação e intimidade com Deus muda qualquer situação. A manifestação da vontade de Deus na terra muda a situação. O resto vem depois para agregar. Ele vem para agregar. Porque se não souber a vontade do Pai, primeiro, nós vamos fazer muitas coisas boas, mas não é o centro da vontade de Deus. São coisas boas, tem frutos, mas são passageiras. Até do próprio são passageiras. Vai chegar uma hora que você vai falar e vai parar. E agora? Porque a oração, eu quero repetir isso, versículo 1 de 1 Timóteo 2, 1. Exorto, pois, antes de tudo, antes de ministério, antes de atividade, antes de tudo, antes de organizar as coisas, aliás, organizar sem orar, nós temos sido especialistas nisso, mas como temos sofrido decepções. Antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Quer dizer, qual que é o nome do irmão? Milhomem. Olha lá o nosso irmão lá do Zap. Isso. Aí, aleluia. Eu sei o que Deus quer para o milhomem. Sei, irmãos. Eu, Vanderlei? Sei não. Se eu quero abençoar a vida do milhomem, eu vou perguntar ao pai dele. Pai, eu estou na brecha pelo milhomem, filho do Senhor. Ele está passando uma situação complicada agora. E talvez ele não esteja conseguindo ouvir o Senhor, mas eu me coloco na brecha por ele, Senhor. Eu entro diante de Ti com súplica, oração e intercessão. Pai, qual é a palavra de restauração? Qual é a palavra de direção? O que é que o Senhor tem para ele? Eu quero ser instrumento do Senhor para a vida dele, Pai. Eu quero que ele seja restaurado para que ele também possa ter intimidade com o Senhor e para que ele também faça isso e seja também um intercessor, alguém que ora, alguém que entra na brecha. Mas não é eu tomar o lugar do milhomem. Porque muita gente tem tentado tomar o lugar da autoridade física. Não, primeiro eu tomo o governo espiritual. A igreja tem errado, às vezes. Quantos vereadores tem a sua igreja? Não, a igreja só tem profeta, apóstolo. Não. Vereador é cargo do homem. Não estou dizendo que Deus não vai selecionar, eu não estou dizendo isso não. Eu só estou dizendo que eu estou num nível um pouco diferente. Então, quando eu vou orar pelo milhomem, eu não estou dizendo assim, Deus, por que eu estou dizendo isso, irmão? Por que Deus mandou fazer oração por todos os homens? Por quê? Porque Ele falou assim, olha, Ele deu autoridade para a igreja, não foi? Aqui na terra, autoridade espiritual. E quando eu oro, eu busco a vontade do Pai, eu estou exercitando a autoridade do meu Deus e do meu Pai. Por isso que ele falou assim, é espírito de ousadia, é posicionamento. Então quando eu entro, irmãos, por que eu estou falando que às vezes a igreja não está, nós estamos falando sobre oração pelas autoridades. Às vezes as pessoas não acreditam mais que a oração pode mudar o coração do termo. Agora nós já queremos que tenha um presidente crente. Se for da vontade do Pai, vai ser. Se não for, vai ser só vontade do homem. Eu quero saber de Deus. Deus, qual que é a vontade do Senhor? Se Ele falar que é a mula que vai falar, a mula é que vai falar.
Se ele falar que vai ser o Bolsonaro, é o Bolsonaro. Se ele falar que é o Temer, que ele vai converter o coração dele, e ele vai passar a ser um homem de Deus, vai ser ele? Eu não sei. É para isso que eu oro antes de tudo, é para saber, porque ele sabe o ontem, o hoje, ele sabe o que vai ser amanhã. Às vezes o que é convertido hoje vai se perder amanhã. O que está perdido hoje vai ser achado amanhã. A oração nos ajuda a ouvir, a discernir a vontade, o tempo, a aplicação do nosso Deus. Mas antes de tudo, nós temos que estar orando. E muitas das vezes você fala assim, não, tem muita igreja orando. Irmãos, tem muita igreja orando sem entender que a igreja é autoridade sobre a autoridade humana. A autoridade espiritual da igreja está num nível diferente da autoridade humana. Claro que nós podemos falar isso aqui agora, porque nós estamos no meio de pessoas tementes a Deus. Eu não vou falar isso lá fora. Na verdade, o Temer está num nível abaixo do nível da igreja. É a igreja que vai abençoar o governo. Não é o governo que vai vir abençoar a igreja com recurso, com isso, com aquilo outro. Não, não. A oração pelas autoridades, segundo a palavra de Deus, é o poder de Deus mudando o governo, a finança, a economia, a própria igreja. Não é um papel em que eu oro colocando a igreja num papel abaixo do nível da coisa humana. Porque a oração é a manifestação do poder de Deus através desse instrumento igreja para abençoar, para manifestar o poder de Deus. Então por isso que ele está preocupado aqui antes de tudo. Irmãos, nós estamos tão atrevidos que às vezes a gente faz coisas e eventos e atividades sem colocar a nossa igreja verdadeiramente em oração. E a gente às vezes fala assim, esse projeto é de Deus. É mesmo? Quando foi que ele falou isso? Se perguntar, porque quando a gente tem um projeto é de Deus, algo é de Deus, ele dá a data, o horário, o local, e você sente no coração, fala assim, isso aqui foi falado comigo. E ele continua assim, ó, o segundo, só depois de você amar os homens de verdade. Tem gente amando a autoridade antes de amar os homens. Deus está falando, você tem que amar é a alma da autoridade, não é o lugar que ele está e nem a influência que ele tem. Hoje tem muita gente querendo se aproximar das autoridades, dizendo que é para orar pela autoridade, que é para usufruir da influência que aquela pessoa tem na sociedade. Você como igreja, quando Deus te chama e levanta mesmo como intercessor, você que é canal de bênção, não é Ele que vai te trazer algo não, irmão. E muitas das vezes Deus falou comigo quando eu estava lendo isso, Ele falou assim, Vanderlei, tem muita oração da igreja que a autoridade não converte porque as mãos estão sujas. O coração e a intenção e a motivação não está limpa diante de mim. A intenção deles é outra. Se quando não é ocupar a cadeira da pessoa, é ganhar algo indiretamente para o ministério, é ganhar algo para a pessoa, mas não está com a oração para que Deus quer alcançar a alma daquela autoridade, quer tirar das trevas e trazer para a luz. Aí você fala assim, que é isso, irmão? As pessoas oram. Irmãos, eu já trabalhei na Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais. É de envergonhar os pedidos que chegam lá de crente para os políticos. Não, nós queremos orar para o Senhor. Entra lá, é 1 hora, 1 minuto de oração e 59 minutos pedindo. E eu tenho certeza que não é só Minas Gerais que acontece isso.
É tempo de arrependimento e voltar para a palavra de Deus. Porque a igreja é o único canal e instrumento e poder de Deus para mudar e transformar esta nação. Mas a gente tem que voltar para o conceito bíblico. E ele diz assim no 2: pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Irmãos, se o país está ruim, a culpa, entre aspas, tá, irmãos? É de quem do Brasil está nessa situação? Da igreja. Se ele falou, se você orar, se você abençoar da forma certa, ele está dizendo aqui, pelos homens, pelos reis, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Então, eu posso pensar que quando não tem paz, não tem sossego, não é porque não tem oração. Eu tenho que ver o conceito desta oração, a motivação desta oração, porque no Brasil tem muita oração, entre aspas, tem. Mas que adianta eu fazer uma vigília de 12 horas que o meu coração não está lá? Irmãos, eu estou falando de mim mesmo. Eu estou assim, Deus, eu ainda não amo a alma dessas autoridades. Não é autoridade, é a alma delas, ao ponto de chorar por elas, ao ponto de me arrepender por elas, ao ponto de entender que o Senhor morreu por elas. Está muito superficial, Pai. E é fácil a gente perceber isso, a começar por nós mesmos. Então ele disse aqui, olha, no 3: pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Qual é o objetivo de orar pela autoridade, ou por qualquer homem? Porque Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Temer, eu não quero que o presidente Temer se converta, eu quero que a alma do Temer, o Temer, eu quero a alma da Dilma, eu quero a alma do Lula, eu quero a alma do vereador, eu quero a alma do policial, eu quero a alma de qualquer autoridade, do professor. Eu quero a alma dele, eu quero a salvação, porque se essa alma dele for tocada, a profissão dele, o lugar dele vai ser tocado. Nós temos orado muito pelo lugar e pouco pela alma, a ponto de chorar. Essa alma vai para o inferno. Aí ele continua dizendo assim, olha: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo resgate por todos, para ser vida e testemunho a seu tempo. Irmãos, eu vou ser sincero com os irmãos. Eu lá na Secretaria de Segurança Pública vinha lá com os políticos, o secretário. Às vezes, chegavam lá homens e mulheres de Deus, são homens e mulheres de Deus. Mas, Jesus, homem, aquele que veio para salvar, era assunto do finalzinho. O mais importante que tinha para dar para aqueles homens, que era a salvação da alma deles, porque a gente ficava assim, o que ele vai pensar do que eu estou falando? E outra coisa, às vezes ele foi lá buscar outra coisa, ele vai atender o meu pedido. Está faltando a gente abrir o coração, a igreja abrir o coração de Deus, dar palavras proféticas, palavras de salvação, de libertação para esses homens, em que eu não preciso encontrar no gabinete, eu posso encontrá-lo na garagem, no supermercado, em qualquer lugar, e falar com ele: Temer, Deus tem uma palavra para você, Ele ama a tua alma. Mas muitos tiram fotos com as autoridades,
fazem vídeos com as autoridades. Eu quero saber se você está de madrugada chorando por a alma deste homem e dessa mulher. É disso que Deus está falando na palavra dele. Não pode ser que Deus não pode mandar você, viu, irmão? Fazer um beijo, não é nada disso, viu? Só estou dizendo aqui do centro, da essência da coisa, da intenção, da motivação que está ali por debaixo daquilo. Então ele continua: olha, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos para servir de testemunho a seu tempo. Para que, digo a verdade, não minto, eu fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos. Aí está outro problema que Deus falou comigo. Aí está um problema, irmão, que não é o que impede às vezes daquela alma ser alcançada. Porque tem que ser bom santo. O problema primeiro está no instrumento e não naquele que vai ser alvo da oração. Primeiro eu que falo: Pai, a minha vida diante do Senhor como é que está? Pai, a minha mão como é que está? Não é do jeito que eu estou enxergando, é do jeito que o Senhor está enxergando. E a oração nos leva a isso, a pedir a Deus para nos mostrar como nós estamos diante dele, e não como eu acho que eu estou diante dele. E não tem problema se a gente estiver com a mão suja. O problema é se continuar com a mão suja. Porque a gente já sabe isso na Bíblia: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Então a oração também é um ambiente em que eu entro e posso me arrepender, posso ser perdoado e posso voltar ao propósito de interceder, de suplicar. É só Deus que faz umas coisas dessas mesmo. Ele pega você sujo em um minuto e no outro ele já fala assim: vou te usar agora. Isso não é coisa de homem mesmo, não, né? Não, mas é você mesmo. Pega num minuto e faz coisas tremendas e sobrenaturais com você no outro minuto. Aí ele diz assim: olha, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Irmãos, Deus falou comigo duas coisas: a motivação da oração pelas autoridades. Primeiro, você entender que o governo espiritual é de Cristo através da igreja. Gera no céu, manifesta. Não é o contrário não, irmão. Não precisa se preocupar que o presidente não tem nada para nos dar para poder alcançar no céu. Gera nos céus e manifesta na terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como não tem como eu chegar e fazer. Então, a partir do momento que eu entendo que o governo espiritual ele é estabelecido através da oração e da intervenção da igreja, que a autoridade humana ela está submetida, ela é alvo dessa orientação sacerdotal, profética da igreja aqui na terra. E terceiro, mãos santas, sem ira e sem contenda. Irmãos, quantas igrejas estão orando pelo Brasil nesse tempo? Quantas? Sem ira
sem contenda, sem divisão, porque segundo a palavra de Deus, se tem isso aí, não é mão santa e não vai responder a oração. Está entendendo, irmãos, por que nós estamos, a nossa preocupação, nosso irmão lá, o Padre Marcelo, o Maico mesmo, eu não errei não, né? A nossa sala de oração tem que ser unidade, tem que ser vários ministérios orando, jogando na região celestial, jogando, essa é a palavra de mineiro, tá? Ministrando em unidade, corpo de Cristo, sem ira, sem contenda, sem divisão, mão santa, com propósito, entendendo que as regiões celestiais ouve a voz do corpo de Cristo, aí as coisas vão acontecer, nós vamos ver o Brasil realmente. Agora a palavra diz, com ira, com contenda, nós podemos orar o tempo inteiro, a palavra vai ser frustrada, meu irmão? A palavra de Deus, ela vai se adequar ao que nós achamos? Não vai. Então, o que eu posso concluir? Eu quero passar aqui para o Terra. E vai ser o alvo deste projeto que nós queremos exatamente, falando, Pai, é o meu movimento, é o meu ministério, pronto, nós já criamos a Jaira e a contenda. Aí nós já estamos, realmente a gente já vai verificar se as nossas mãos levantadas são mãos santas, se a nossa motivação está correta. Mas segundo o que Paulo está ensinando aqui, ao guerreiro Timóteo, né? Ao que ele disse assim, soldado de Cristo, ele está ensinando o seguinte, olha, primeiro, entenda, dizem aí que o Billy Graham falou isso, né? Queria que ele fosse presidente, né, da República, ele falou assim, eu não posso me rebaixar, eu fui chamado com um propósito maior. Ele entendia a posição da igreja no governo espiritual. Não é porque ele era soberbo e orgulhoso, não é nada disso, pelo contrário, ele amava as autoridades, mas ele orava com a motivação séria. E também no propósito de ter mãos santas, sem ira e sem contenda. Para que as nossas orações, segundo a palavra de Deus de 1 Timóteo, segundo capítulo 2, versículo 1 em diante, a gente possa ver verdadeiramente a nossa nação transformada. A gente pode, irmãos, às vezes nós temos dificuldade na nossa própria casa, eu estou falando de mim mesmo, eu e minha esposa, a gente sentar em unidade, sem ira, sem contenda, de mãos santas, orar pelos propósitos da minha própria casa. Se bobear, a gente briga até pelos motivos de oração, irmão. Não acho que nós devemos orar mais é por essa parte, não. Irmãos, então nós precisamos de resgatar esse princípio para a nossa própria oração individual, familiar, coletiva, de corpo de Cristo. E eu, graças a Deus, eu já estou vendo isso, irmão. Estou vendo, a nossa sala de oração aqui já é uma coisa prática. Quem entra ali na sala de oração, se você quiser passar lá, tem gente que está abrindo assim, falando assim, você quer para todo mundo? Eu falei, não, é só para o Filho de Deus. Você não sabe o que é oração, não? Você vê com... Isso aqui é seminário evangélico. E não assusta não, irmão. Eu acho que 60% não foi lá nem dobrar o joelho, nem um minuto. Estou dizendo que não orou lá no outro lugar, não. Mas como corpo de Cristo, entender, falar, ali tem uma oração ali dos meus irmãos inteiros, todo mundo, estou lá. Mandar 2 minutos o joelho, concordo com o meu irmão, concordo com a minha irmã, concordo com o outro, concordo com o outro. Muitos passam lá, eu estou muito agitado, eu tenho muita coisa para fazer. É mesmo. 1 Timóteo 2:1. Eu te rogo, antes de tudo, eu quero que faça. O irmão aí sabe, nós já estamos orando pela sua vida aqui no congresso,
Não é aqui não, aqui, meu irmão, nós estamos orando aqui para fazer a manutenção do território que nós já conquistamos. Há meses atrás, orando por esse congresso, pela sua vida, por cada administração, por cada lugar, por cada... Falei, não, Deus, porque nós vimos em outros congressos, muita gente passando mal. Falei, Deus, não aceitamos isso. Aleluia! Não aceitamos, nós queremos renovo, nós queremos unção nova, nós queremos frescor do Teu Espírito. Ó, meu irmão, e nós temos visto aí, tá? Hoje mesmo lá, tá encerrado, desculpa, viu, Terra? Terra estava lá, chegou lá acho que é de São Paulo, senhorzinho, cabelo branco, mas assim, um capelão, e ele e a esposa dele, mas assim, entraram na sala de oração, mas vibrando, né? Eu até parei assim, olhei, falei, meu Deus, o que esse povo conversa no meio da oração aqui? Eu também, viu, Coronel? Não foi, irmão? Mas o irmãozinho, ele estava chorando, mas a irmã, Aleluia. de alegria, porque eles foram na Força Nacional, que é aquela que agrega as polícias de todo o Brasil, trazendo gente lá. Ele foi lá, hoje de manhã, e conseguiu ministrar, e os comandantes lá abriram a porta para um trabalho evangelístico que nunca teve na Força Nacional. Porque eles não aceitavam isso. Aí ele veio correndo para cá e falou, e agora o que nós vamos fazer? Aí nós fomos já mudando a oração. Para Deus, dá estratégia. Quem é o homem e a mulher que vai encabeçar? Qual vai ser o projeto a ser apresentado? Qual que é a estratégia que o Senhor quer para lá? Nos ajuda, nos orienta. A gente podia sair correndo de lá, irmão. Para ele, como que é agora? Quem vai escolher? Não, Deus, nós não podemos escolher. Nós queremos que o Senhor coloque diante de nós esse homem e esta mulher. Esse projeto, como que vai ser feito? O Senhor abriu, eu agora que vou querer ocupar, achando que eu que vou fazer. Aí, meu irmão, que eu fui entender um pouquinho da conversa, aí eu fui orar, falei, Deus, obrigado, Senhor, perdoa a minha murmuração. Resposta de oração. Resposta de oração, e eu aqui criticando. Ô, Senhor, aí vai pro joelho de novo, meu Deus, perdoa, Senhor. Eu sou pó mesmo. E, irmãos, a hora que você vê aqueles dois, aquele casal de dois chorando, alegre, porque Deus abriu uma porta. E não é uma porta, pode parecer para os irmãos que talvez aqui não saibam a dificuldade, porque eles não aceitam. E a Força Nacional é um lugar estratégico para a expansão do Evangelho. E nós agradecemos a Deus, aí nós oramos, abençoamos a vida deles, né? E eu já pedi a Deus perdão 10 mil vezes. Irmãos, minha mão ficou sujinha. Aí eu recolhi as mãos, levantei, não vai parir, tudo aí, lava tudo de novo e me ajuda, em nome de Jesus. E esse projeto, irmãos, ele visa isso. Terra, faça favor. Senão eu vou aqui, Deus vai, faça favor. O Coronel Terra vai falar com vocês. Para o Senhor, irmãos e irmãs. É tremendo, hein? Esse testemunho é tremendo. Hoje de manhã, Deus, pela primeira vez na história da Força Nacional, houve uma autorização formal para iniciar a capelania na Força Nacional do Brasil. São mais de quase 2.500 homens e mulheres de vários estados do Brasil que compõem essa força. E o comandante era do estado de São Paulo, e ele chamou o capelão e a sua esposa para ir lá hoje. E hoje foi o dia que iniciou o projeto oficialmente na Força Nacional de Segurança, meus irmãos. Isso é motivo de gratidão a nós, porque é como se fosse um grande deserto. As pessoas saem do seu estado, vêm para cá e ficam aqui sem apoio da família, ficam em diversos lugares do Brasil. E ele autorizou que nós pensemos uma estratégia para alcançar todos os pontos que a Força Nacional está atuando no Brasil atualmente. Ele falou, está com vocês agora. Vocês pensem uma estratégia, já está autorizado. Eu estive com ele pessoalmente há um tempo atrás. Então veja que coisa incrível. Recebemos uma autorização para ministrar e orar pelos policiais em loco, nos seus locais de trabalho, nos seus estados, aonde a Força Nacional estiver. Então isso é fruto de oração dos irmãos.
Amém, meus irmãos? Irmãos, eu tenho consciência muito clara de que isso que o nosso irmão pregou aqui e falou é a grande verdade. Nós estamos rebaixando Deus. Nós estamos com o coração sujo, meus irmãos. É rebaixando Deus o tempo todo. Eu estou falando isso de coração, meus irmãos. Como se Deus não fosse o Todo-Poderoso. Como se Ele não pudesse agir. Nós ficamos limitando Ele, meus irmãos. Essa é a pura verdade. Essa palavra não está se cumprindo no Brasil por nossa culpa. E será que nós temos consciência disso, meus irmãos? Não temos. Somos frios. Somos frios. Queremos que Deus mude o Brasil, mas sem choro e sem lágrimas, sem arrependimento. Essa é a verdade. Eu estou falando de mim mesmo, meus irmãos. Eu estou falando da minha própria casa, onde eu convivo lá, as pessoas. Eu vejo a frieza. Eu falo, Senhor, tem alguma coisa errada, Deus. A Tua palavra não está se cumprindo na nossa terra. Nós não estamos fazendo a Tua vontade. Nós temos que ser sinceros, meus irmãos. Não é ser hipócrita, não, é sermos sinceros. Nossa geração é indesculpável, porque nós temos internet, temos WhatsApp, não é isso? Que os outros não tinham. Temos avião, temos tudo. Só depende do coração agora, da boa vontade de derramar lágrimas. A única coisa que Deus pede na nossa geração, lágrimas e joelho no chão, só isso. Tempo de qualidade com Deus, e nós não estamos tendo tempo. Como ele bem colocou, nós não temos uma cultura e um respeito por Deus. Eu estou sentindo que eu mesmo, que fui criado num lar cristão, eu mesmo que recebi, eu não me recordo. Poucas referências eu tive de ver, falo, puxa vida, aquela pessoa é minha referência de oração. Aquela pessoa eu posso chamar ela 3 horas da manhã, meia-noite, posso chamar no sábado para orar, que ele vai vir com alegria. Não vai falar para mim, poxa terra, você está me escalando. Não, orar é alegria. Orar, estar na presença de Deus é estar com alegria. É falar, Deus, que bom, eu preciso. Quantas vezes nós precisamos de um amigo e nós não achamos uma amiga para orar por nós mesmos. Concorda, meus irmãos? Os desafios que vem à frente e a gente fica olhando na lista assim, puxa, quem que eu chamo para orar comigo e por mim? Será que a pessoa vai aceitar o convite, né? Fica aquela coisa, será que a pessoa vai aceitar? Será que ela tem outras agendas que é mais importante e não tem tempo para orar? Essa é a verdade, meus irmãos. Eu acredito que o que Deus está dando nesse movimento, isso daqui tudo, meus irmãos, não é um movimento para ser top, para exaltar o SEB, para exaltar o PM de Cristo, para exaltar nem nada disso. Nós queremos... Cadê o nosso irmão aqui do Clamor pelo Brasil? Está ali, tem um movimento chamado Clamor pelo Brasil, não é isso? Tem a rede de oração do apóstolo Hudson, não é isso? Brasil de Joelhos. Tem Vigília sobre Olhos do Coronel Franciscon. Tem ministérios aqui representados, né, em vários estados do Brasil. Relógio de oração. Vocês são do relógio de oração. Isso é uma experiência maravilhosa. Meus irmãos, nós precisamos nos conectar e orar para que Deus nos dê essa inteligência para conexão. Quando eu falo conexão, eu estou falando cooperação. Estou falando interesse verdadeiro, irmãos. Interesse como o coronel Vanderlei falou. Eu vejo por mim mesmo, eu fico olhando e falo, Senhor, como nós somos orgulhosos. Orgulho oculto. Nós temos orgulho oculto. A gente precisa olhar para nós mesmos e falar, Senhor, precisamos ser quebrantados, meus irmãos. Essa é a verdade. Eu estava olhando para trás e vendo e falando, Senhor, nós não amamos a Tua palavra, nós não priorizamos o Teu nome. Nós precisamos criar uma cultura de oração que se tenha prazer em orar, mas não só em interceder pelas pessoas, prazer em estar na presença de Deus, em ouvir a voz de Deus, em colocar lá o louvor. Até mesmo para a gente louvar, a gente precisa escolher as músicas certas agora, para nos conduzir à oração. Então, meus irmãos, o que eu gostaria de deixar como notícia e para os irmãos compreenderem? O pastor Roberto Morales sabe disso, ele participa de uma igreja, de um ministério maravilhoso, que há 12 anos, né, pastor? Os 40 dias de jejum e oração.
Eu fui muito abençoado por esse ministério, pastor, e continuo sendo até hoje, eu quero declarar isso. Quantas vezes eu peguei uma ministração, como eu sou ministrado e tocado pela família Walker, né? Revista Impacto, a igreja, quantas vezes eu fui ministrado, então eu vejo a importância de ouvir o relógio de oração de vocês, como tem me abençoado. Então eu fico olhando, o coronel Vanderlei, que eu conheci há pouco tempo, acho que 2 anos e meio, né? Mais ou menos uns 3 anos, que a gente vem, e eu comecei a compreender o coração dele. Eu falei, Deus, ele está me ensinando uma lição, que eu achei que eu já sabia, que é tempo de qualidade com as pessoas. Ele vem de Minas 4 vezes para São Paulo, só para gastar um tempo comigo, só. Eu falei, mas você vem só para ir só? Eu vim aqui só para a gente orar. Ele investe recursos só para estar um tempo ali para orar, para ouvir e para dizer, Terra, é importante estar junto com você, é importante conhecer o trabalho, porque a gente sempre quer ir nas coisas. Muitas vigílias que eu fiz lá no Babies em Cristo, as pessoas iam, e a primeira coisa que eles faziam quando chegavam na sala de vigília era o quê? O que eles faziam quando chegavam lá? Coronel Terra, o senhor pode me dar 30 minutos de palavra? Mas espera aí, você está vindo para orar ou para... não, eu vim aqui, eu preciso ministrar, porque Deus falou que eu tenho que ministrar 30 minutos. Eu falei, não, espera aí, irmãozinho, espera aí, a gente tem uma programação, uma falta de respeito. A pessoa não está indo lá para orar, quer ir lá para se aparecer, para mostrar o CD dela, para falar, ela não está indo com o coração correto. Quantas vezes irmãos ficaram bravos comigo por causa disso? Eu falei, irmão, mas você está vindo aqui para orar? Ou para se apresentar, ou para falar do ministério? Irmão, deixa que Deus vai te exaltar, não é? Não precisa você ficar. Deus exalta e também humilha. Se a gente se humilha, Deus vai exaltar. Meus irmãos, eu tenho convicção plena, mas plena mesmo, que Deus está fazendo isso na minha vida, na minha casa. Eu estou falando da minha experiência pessoal. Deus está me quebrando. Deus está falando, filho, ó, você precisa se humilhar, filho. Você precisa dobrar o joelho e chorar. Chorar pela sua casa, chorar pela igreja, chorar pelo bairro, pela rua, não se conformar. Mas, meus irmãos, sozinho a gente se sente muito fraco muitas vezes, concordam? Os líderes, nós nos sentimos fracos. Sabe quem tem sido meu colega, o coronel Vanderlei, o major Joel, que me chama, até falo, Joel, como foi bom ter feito uma amizade com você, porque você é meu parceiro de oração. De toda a liderança ali, é o único que me chama para orar. É o único que me chama para orar. Eu sinto falta de gente que me chame para orar junto. Vamos orar junto. Vamos gastar 1 hora só para a gente orar por isso. Só eu e você, e mais uns 3 ou 4, não precisa ser muita gente. Então, irmãos, nós precisamos ter uma cultura de oração. O que nós estamos sentindo de Deus? Claramente isso vem sendo lá desde a África do Sul, em 2010, né, pastor? Que foi algo, depois de 2012, lá em Jacarta, nós tivemos Assembleia Mundial de Oração, e eu venho sendo incomodado, junto. Quando encontrei o coronel Vanderlei, fui apresentado, eu falei, Deus, glória a Deus por um homem de oração. Então está chegando a hora, nós, os militares, compreendemos que há um chamamento para a nossa geração. Cada um aqui, eu creio, cada um aqui tem um chamado especial nesse exército. É importante, irmãos, todos aqui têm um chamado especial. Essa obra é muito grande, o reino de Deus é muito grande, mas Deus te chamou para uma missão específica, e é importante que a gente... Eu hoje, quando alguém pergunta para mim assim, qual que é a sua missão de vida, está muito claro para mim agora. Deus já mostrou claramente, filho, invista seu tempo em oração, é isso que eu quero como prioridade na sua vida, oração e palavra, né? Caminham juntas, oração e palavra. Então eu já queria deixar uma lição aqui de casa para vocês. Primeiro, esse site ainda não está operando, ele está em construção, tá? Daqui a 15 dias, 20 dias, eu quero que vocês contribuam para esse projeto. Todos aqui têm que contribuir para esse movimento de oração pelo Brasil. Qual que é a tônica? A tônica é unidade, por isso que está aqui, ó, um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito. A tônica é trabalhar um alicerce de unidade e de integração. Quando eu falo isso, é o que eu falei, cada um aqui que é líder de ministério de oração vai poder se valer desse site para divulgar o seu ministério e para cooperar, haver uma cooperação cristiana.
Não é isso? Uma cooperação cristã, uma cooperação verdadeira entre nós, os movimentos de oração. Outro aspecto, além da unidade, é áreas de influência. Família, igreja, educação, saúde, governo, justiça, segurança. Não sei se tem alguém aqui. A Nara está aqui, não? Acho que a Nara do Médicos de Cristo não está aqui, né? Ela é do Médicos de Cristo, aqui no campo da saúde. Não sei se vocês sabem que existe esse ministério chamado Médicos de Cristo. Sabiam que existe? É um grupo de médicos profissionais da saúde que, a exemplo do PM de Cristo, a exemplo dos militares, estão percebendo que tem que tomar posição na área da saúde. Eles estão percebendo isso, gente. Vamos tomar essa montanha aqui, vamos ter liderança, ou vamos ser liderados por bandidos que vão desviar o dinheiro da saúde, que vão fazer o que quiserem na saúde. Então esses médicos de Cristo estão, assim como educadores, que precisam também, ainda não existe uma associação de educadores cristãos. Mas irmãos, se Deus deu um talento, um dom para um educador, para um médico, para uma enfermeira, um enfermeiro, não é só para a pessoa ficar ali fazendo o trabalho dela, para ele se unir a outros cristãos e influenciarem a área da saúde, a área da educação. Eu estava, uma diretora regional lá da região de Guarulhos, quando eu terminei de dar uma palestra sobre segurança, quando eu estava saindo, a mulher me abordou e entregou um cartão para mim e veio assim implorando para mim. Ela disse assim: coronel, eu gostei muito do que o senhor falou sobre essa mudança, essa motivação para os policiais. Eu comando uma rede aqui, eu sou diretora regional de ensino, 147 escolas aqui em Guarulhos. Eu não sei mais o que fazer para motivar os professores. Há muita violência escolar, há muita dificuldade da gente motivar os professores. Será que o senhor pode fazer alguma coisa, mobilizar as igrejas, me ajudar? Eu não sei mais que tipo de plano pode ser implantado para motivar esses professores das 147 escolas das quais eu sou responsável. Veja o clamor dessa mulher para a minha vida. Eu saí dali pensando: puxa Deus, como eu queria estar mais organizado, como eu queria ter uma inteligência para a área de educação, onde eu pudesse servir essa mulher que nem cristã é. Nem cristã é. Pode falar. Na hora da palestra de manhã, o Senhor colocou no meu coração a respeito disso. Eu convidei ela hoje, falei: Lilian, a minha irmã, falei: por que a gente não vai nas escolas, no horário do aula, a gente orar pelos professores e orar pelos alunos, pelo estabelecimento educacional? Exatamente. Exatamente. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, séria. E eu falo isso porque eu tenho convicção plena que isso, nós precisamos cumprir a palavra. Onde 2 ou 3 estiverem meu nome, ali eu estarei. Tudo que ligares na terra, será ligado nos céus. Deus, Ele quer ver corações com propósitos, e bem claros e bem focados. E ele falou, o coronel Vanderlei falou algo sério: mãos limpas, coração puro. Quanta sujeira, a gente está envolvido com muita sujeira, muita coisa na nossa vida. Mas eu creio que realmente o Senhor está trabalhando para que em cada área as macro áreas de influência, Deus levante homens e mulheres para a gente orar junto. Em cada uma delas pode começar pequenininho, mas começa. Eu sempre falo para os policiais que ficam reclamando: ah, aqui não tem PMs de Cristo. Eu falo: meu irmão, você não é cristão? Se una mais um e faz só uma coisa que eu vou te pedir. Coloque um propósito diante de Deus e fala assim: Senhor, usa a minha vida. Senhor, eu quero fazer a diferença. Deus vai honrar esse clamor. Não fica reclamando do PMs em Cristo. Faça, tome uma posição, você tome uma posição. Eu não posso mais, irmãos, a gente não pode mais apontar dedo para ninguém, na verdade. Nós temos que apontar para nós mesmos, porque nós somos a igreja, não é, irmãos? O poder foi dado para a igreja ser sal e luz dessa terra. Não foi dado a ninguém mais do mundo, é dado à igreja. Então a responsabilidade é nossa pela educação, saúde, governo, justiça, segurança. Tenho falado com os advogados cristãos, com os médicos de Cristo, tenho falado em São Paulo para se criar os professores de Cristo,
os advogados cristãos, se nós mapearmos, se nós criarmos uma inteligência de guerra, onde vai realmente a gente pegar aí, o IBGE usa o setor censitário para trabalhar políticas públicas, que é a menor microrregião que o governo usa quando ele vai trabalhar em uma cidade, num bairro, não sei se vocês sabem disso, chama setor censitário. Quando ele vai fazer o censo, ele utiliza na hora de como é que eu faço o censo? A partir do número de setores censitários. Eu vou precisar de quantas mulheres e homens para fazer entrevista nas casas. Ele faz um cálculo, por exemplo, a cidade de São Paulo é dividida em 15 mil pedacinhos, 15 mil setores censitários no município de São Paulo. Para cada setor censitário desse, 3, 4 entrevistadores. Quando eu vi isso, estava estudando esse assunto, eu falei, mas espera aí, por que a gente não pode então pegar o setor censitário e criar grupos de oração? Cada quarteirão, 300 domicílios. 300 domicílios no setor censitário, em média. Por que a gente não pode pegar aquilo que já está pronto, que o governo usa para políticas públicas e acompanhar a evolução das políticas públicas e usar para oração e intervenção? Eu estou falando duas coisas, oração e intervenção. Por que não? Se já está pronto. É só pegar aqui, vocês vão ver. Não sei se vocês já viram o mapa da sua cidade sob a ótica do setor censitário. Por exemplo, você pode pegar um programa e colocar, pena que eu não tenho aqui para mostrar agora, mas você clica lá e fala assim, eu quero ver o mapa da minha cidade sobre a ótica da índice de vulnerabilidade juvenil, por exemplo. Ele vai pegar o mapa e vai te mostrar os pontos da cidade onde tem alto índice de vulnerabilidade juvenil, alto índice de vulnerabilidade social. No caso do estado de São Paulo, existem vários índices, juvenil, social, e o IBGE também tem alguns índices nacionais. Quando você pega aquele mapa, você fala, nossa, então dá um zoom aí. Você dá um zoom, você consegue olhar e falar, nossa, então quer dizer que aqui nesse bairro as pessoas são idosas, têm problemas com isso, com aquilo, aqui nesse bairro, nesse quarteirão, a realidade é essa. Então se você quiser fazer um plano de evangelismo, um plano de intervenção, você sabe que tipo de comunicação você vai fazer, como que você vai abordar as pessoas. Isso chama-se inteligência de negócio, não é isso? Todo negócio não tem inteligência? Por que o Evangelho não pode usar a inteligência que já foi dada aos homens para a gente abençoar? No mesmo bairro tem 10 igrejas que não fazem planejamento juntos, todos querem ver o Brasil transformado, mas não tem. Tem lá professores, tem policiais, mas ninguém se conhece, gente. Ninguém conhece ninguém. E nós queremos que Deus transforme, trabalhando de forma desorganizada, mas falamos que somos um exército de Deus, mas somos desorganizados, não temos uma inteligência de guerra. Então, meus irmãos, esse movimento vai trazer o quê? Inteligência de guerra em cada uma das áreas e vai trabalhar a unidade do corpo de Cristo. O que eu quero mostrar para vocês na prática? Nós não estamos ainda trazendo algo pronto, que isso aqui não está pronto, isso tem que ser construído. É um alicerce que tem que ser construído. O que nós estamos sugerindo para os irmãos? Aqui eu já queria entregar a parte prática. Você vai pedir alguém para entregar, né? E já é uma primeira atividade desse projeto. Tá aí? Pode alguém me ajudar a distribuir aqui, por favor? Irmãos, ficou claro para vocês, porque o nosso moderador já está me apertando para o tempo. Ficou claro para vocês, olha só aqui, queria que você entendesse. Vigília sobre rodas, Francisco, olha para você ver o ministério. Como que é, irmão? 40 dias? Clamor pelo Brasil, 40 dias de oração. E tantos outros. Olha só. Esse site vai ser um banco de informações que através do IBGE nós vamos saber onde tem ministérios em todo o canto do Brasil. Basta você vir ser nosso parceiro. Você vai poder entrar lá e falar assim: quem mais faz vigília de roda no Brasil? Quem mais ora agora pelo Brasil? Dentro, inclusive, família, igreja. E esses grupos vão poder ter informações, inclusive promover encontros entre eles. Irmãos, então é uma coisa. Nós tivemos lá em Curitiba, né? Estava tendo esse encontro dos médicos de Cristo, eles até assustaram.
Nós somos do PM de Cristo, viemos aqui. Mas vocês vieram aqui para isso? Foi. Pegamos no horário do almoço lá, fomos almoçar com eles, esses caras são loucos. Depois nós viemos aqui falar com vocês não estão sozinhos. E nós queremos ser parceiros de vocês. Nós queremos. E outra coisa, irmãos, é agregar aquilo que já existe e de repente existem enfermeiros de Cristo. Eu não sei, mas nós queremos que tenha. E nós vamos ajudar os nossos irmãos enfermeiros crentes a se organizar e ter um enfermeiro de Cristo. Porque nós queremos todas as áreas ocupadas. Todas ocupadas. Isso é do alto de oração. Aí o Terra está entregando para vocês aí. Em novembro, nós já queremos fazer com essa rede 10 dias de proclamação. Não é a proclamação da República. Nós vamos fazer a proclamação da palavra de Deus, do governo de Deus, da bênção de Deus sobre o Brasil. É uma primeira atividade já prática deste projeto. Queríamos que você estivesse conosco. Nós vamos fazer 10 dias de oração, de jejum. Você vai poder fazer uma atividade no seu estado, no seu lugar, pois não. De 10 dias que a gente está dizendo, nós queremos proclamar o governo de Deus, proclamar a palavra de Deus, nesse tempo de proclamação. Nós não queremos mais república, nós queremos teocracia, nós queremos governo de Deus. Amém. Em nome do Senhor. E a nossa bandeira é Cristo sobre a nossa bandeira nacional. Então vai ser, nós queremos você junto com a gente nesses 10 dias de clamor. Aqui, olha, se você puder mobilizar proclamação por um novo Brasil. Mas sabe o que vai acontecer, irmão? Nós vamos ter gente no Brasil inteiro ao mesmo tempo. E nós queremos daqui um bom tempo, 24 horas por dia, 365 dias no ano, até Jesus voltar, ter gente orando por todas as áreas. Você sabe por quê? Porque as outras nações, os profetas estão vindo aqui no Brasil dizendo assim: brasileiros, que dia que vocês vão cumprir o chamado para nações que vocês têm? Mas primeiro nós precisamos de organizar a nossa nação. Precisamos primeiro organizar. Eu creio que Deus vai nos levar e impulsionar para essas nações. E eles vão ver a partir do... Porque a oração em João que está lá, o Senhor em mim, eu neles, e eles em unidade, para que todos saibam, para que todos conheçam. Aí as pessoas vão começar a vir para Jesus. Porque tem muralhas que nós só vamos derrubar assim, irmãos, na unidade do povo. Não precisamos estar juntinhos aqui agora, não. Basta estarmos unidos em espírito. Então nós contamos com você para essa atividade prática. E se você quiser conhecer esse projeto, né, nós estaremos à disposição. Eu vou deixar aqui mais um minutinho para o Terra para iniciar, porque sinto muito, irmão, a vontade nossa é querer falar aqui, mas o moderador ele já me deu uma... Irmãos, não é porque senão encavava isso aí. eu queria só que os irmãos compreendessem o seguinte: há um esforço dos militares no Brasil para a gente iniciar um processo de construção junto com jovens. Eu fico feliz pela sala, pastor Marcelo, fica em pé, o Michael, Michael, também, ó, líderes aqui de Brasília, eles que estão coordenando a sala de oração. Todos aqui, por favor, não podem sair desse evento sem passar na sala de oração, mas não é só passar, leve mais alguém para orar mesmo ali na sala de oração, tá bom? É muito importante isso, isso é muito importante. Irmãos, aqui está, referências, vocês são referências de oração, é isso que eu quero dizer. É muito importante, só que Deus está nos chamando para a gente se juntar de verdade, de uma forma inteligente. Essa inteligência não é minha, não. Deus vai dar para nós. Vai ser estruturado um conselho. Não é o Coronel Terra, o PM de Cristo, não. É um conselho nacional, estadual, onde teremos vários pastores, líderes, compondo esse conselho, para que esse movimento, esse trabalho, realmente nós possamos ouvir a voz de Deus. É ouvir a voz de Deus de verdade, com choro, com lágrimas. Nós
queremos também, eu queria deixar claro isso. Eu estou em São Paulo há 48 anos. Eu participei de quase todas as campanhas de oração que teve em São Paulo. No ano de 2000, os pastores de São Paulo se uniram. Eu lembro bem disso. Não, vamos orar por São Paulo. Criaram uma campanha, um movimento que se chamava Impacto sobre São Paulo. Eles ficaram 9 meses orando juntos em cada subprefeitura e tal, e tal, e tal. Depois de 9 meses começou a vir o que? As confusões, a falta de respeito. E aí o que aconteceu? Acabou o movimento. Acabou o movimento. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente se compromete com uma coisa, a gente tem que ir até o fim. Deus não gosta de soldado que vai para a guerra, chega no meio da guerra, aí eu vou embora. Não, meu amigo, você está aqui, você foi chamado para a guerra. Como você vai desistir da guerra? Eu falo para os pastores e amigos meus, nós temos uma responsabilidade. Estamos em São Paulo, temos tudo na mão. Concorda, Franciscão? E nós fazemos o que pelo Brasil? Estamos lá, na nossa vida boa, achando que está tudo bem. Não está nada, nós temos meninas sendo estupradas, nós temos mulheres e homens. Irmãos, eu creio no poder de Deus. Deus tem me incomodado isso. Eu falei, Senhor, eu tenho filhos, eu tenho 3 filhos. Todos aqui têm filhos, eu tenho parentes e sabem do que eu estou falando. A geração jovem, uma grande parte dos nossos jovens estão desanimados quando eles olham para os adultos. Eles não veem referência de oração. Poxa, meu pai é um homem de oração, minha mãe é uma mulher de oração. Eles amam, eles não veem referências. Eles não veem referências, aí o que eles falam? Eu vejo lá os jovens falando, pai, eu estou desanimado com o Evangelho, estou desanimado, eu vejo tanta confusão, tantos pastores brigando. Isso é o Evangelho, é isso o Evangelho que vocês estão pregando para mim? Esse Evangelho de confusão, de desunião? Eu falei, não, filho, isso foi o que os homens plantaram, mas eu creio que essa geração vai ver a transformação de Deus. Vocês creem nisso, meus irmãos? Só depende de nós. Se tu creres, verás a glória de Deus. Tá bom, meus irmãos? Eu queria que vocês saíssem daqui comprometidos com uma coisa. Se nós nos comprometermos em orarmos uns pelos outros e nos esforçarmos para caminharmos juntos, o Senhor vai honrar essa atitude de nós. Vamos chorar juntos, vamos clamar ao Senhor para Ele limpar o nosso coração, toda a sujeira, todo engano, orgulho oculto, o que seja, que o Senhor nos limpe. O Senhor levante. Eu acredito, eu estou falando isso porque eu tenho vivido isso em São Paulo, na minha vida lá, falta muito pouco, vocês vão ver isso nos próximos dias. Eu tenho falado, gente, é como se a gente tivesse, o que a Bíblia fala? Resistir ao diabo. O diabo vem, irmãos, o diabo é sutil, ele usa às vezes as pessoas da própria igreja muitas vezes, para desanimar os irmãos. Eu, por exemplo, achava que já tinha aprendido tudo. Aí Deus falou, não, você não aprendeu não, você vai ser humilhado por alguém que você está mais próximo de você, que você não esperava ser humilhado. Você vai ter que ser humilhado, quebrado, para você entender que eu sou dono de todas as coisas. Você não tem que colocar o seu coração, você tem que orar por ele e ter misericórdia dele. Então eu creio realmente, meus irmãos, a oportunidade histórica, lá na Indonésia, em 2012, e lá na África do Sul, o que os irmãos de outros países falam de nós? Puxa, vocês têm aquilo que nós não temos aqui, é liberdade. E o que vocês estão fazendo com essa liberdade? Eles clamam para que nós nos posicionemos no mundo, eles clamam por isso. Vocês poderiam ser mais autoridade no país de vocês e ajudar os outros países. Não é isso? O pastor Omar está aqui, o coronel Omar, que é o nosso representante, não sei se os senhores sabem, com a esposa dele aqui, é o nosso representante dos militares do Brasil para a América do Sul. E nós temos que orar, por exemplo, eu sinto que eu estou em falta com o Senhor. Eu sinto isso. Vamos orar, meus irmãos, agora para a gente fechar. O que Deus colocar no teu coração, ore a Deus para que Deus limpe. Eu sinto que eu estou em dívida com a NCF, com o Ministério do Senhor. Vamos orar juntos aqui. Aquilo que Deus tocar o seu coração, algum pecado, alguma coisa, vamos colocar diante do Senhor. Vamos fazer uma roda aqui, em união, para a gente fechar esse momento aqui. Glória a Deus. Deus misericórdia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
material maravilhoso sobre unidade do corpo de Cristo. Queria que o Senhor pudesse fazer uma oração especial sobre esse fundamento da unidade, que o Senhor inicie sobre as nossas vidas, a unidade, a pureza, a verdadeira unidade, né? A unidade verdadeira, não a falsa, sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor para que João 17 não seja apenas versículos, mas, Pai, leva-nos a encarnar essa palavra, leva-nos a encarnar a oração de Jesus. Senhor, nós queremos ser a resposta da oração de Jesus nessa nação. Senhor, usa-nos como resposta. Senhor, que nós possamos ser para que o mundo creia. Que nós possamos ser para que o mundo reconheça. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Faz de nós, Senhor, faz de nós a resposta daquela oração que o Senhor Jesus Cristo fez ali, Senhor, naquele jardim, quando ele clamou ao Senhor. Deus, nós clamamos a Ti. Deus, nós rogamos a Ti. Senhor, nós queremos tomar a cruz. Nós queremos abraçar a cruz. E nós nessa noite, nós dizemos sim, Senhor. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Cumpre em nós a Tua palavra. Cumpre em nós, Senhor, o desejo do Teu coração. Senhor, que a unidade seja uma realidade na nossa igreja no Brasil. Que a unidade, Senhor, seja de verdade, Senhor. Ó Deus, algo que o Senhor olha, cheira e se agrada. Pai, perdoa-nos por toda divisão. Perdoa-nos por toda divisão, Senhor. Perdoa-nos por todo partidarismo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Apaga essa praga da divisão do nosso meio. Senhor, apaga, destrói. Senhor, em nome de Jesus, que nós passemos a sentir nojo da divisão. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos um só coração. Um só coração. Porque há um só Senhor. Há um só Espírito. Há uma só fé. Senhor, dá-nos o mesmo coração diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor para que naquele dia o diabo não ache mais brecha no nosso meio. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Faz-nos um, Senhor. Faz-nos um, Senhor. Em nome de Jesus.